Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início hoje à nossa, mais uma etapa das nossas aulas, né? A etapa referente aos pressupostos recursais. Até agora, o momento mais longo que a gente vai trabalhar. E a partir daqui as turmas ficam iguais. A turma da noite estava mais adiantada. A gente tem que fazer esse flashback para ficar igual amanhã. E a partir do próximo encontro da gente, todas as turmas vão estar exatamente iguais. E eu preferi seguir esse caminho, embora me dê um trabalho maior de refazer tudo desde o início, porque vocês vão ter uma base, uma possibilidade maior de consolidar, de ver e rever as aulas e tirarem dúvidas. Tá? Mas vamos logo para o que interessa, porque o assunto é longo. Aí vai começar falando agora dos pressupostos recursais, ou requisitos recursais. O que são isso? Para você interpor um recurso, seja ele qual for, uma apelação, um agravo, um recurso especial, um recurso extraordinário, você precisa preencher ou demonstrar que preencheu uma série de requisitos, uma série de pressupostos que a lei estabelece como pré-elementos para que o magistrado, que o julgador, examine aquele seu recurso. E por que isso? Para que a gente não recorra de tudo, para que a pessoa não recorra pelo fato de recorrer apenas por uma picuinha, por uma vaidade, por uma questão qualquer. Então, o Código estabeleceu critérios lógicos que foram criados com o passar do tempo, tá? Para que a gente possa identificar o que é que a pessoa realmente quer e se ela realmente necessita daquele recurso, tá? Eu costumo sempre fazer uma brincadeira, que às vezes tem um aluno que tirou 10. Isso é um caso real. E o outro tirou 10 e o professor escreveu, boa prova. Aí o outro tirou 10, professor, eu tirei 10 igual a fulano. O senhor não botou na minha prova boa prova, tá? Porque o professor achou que a redação daquele, que a forma de escrever daquele foi melhor que a sua. Tecnicamente, as duas provas foram perfeitas, tinham 10, mas a dele foi um pouco melhor. Então, veja, neste caso, o aluno veio recorrer porque faltou boa prova. Isso é uma questão de vaidade. O que interessa para o aluno, no caso de avaliação de prova, é a nota. E a nota foi dada, ele atingiu o mesmo objetivo que o outro. Agora, ele queria um plus ou uma a mais que era irrelevante naquele momento. Poderia ter razão? Poderia, mas isso na matéria de recurso, acabou-se, está encerrada a questão. Então, esse raciocínio, a gente tem uma noção básica de por que foram criados pressupostos recursais. Tá? Para que uma pessoa não diga, mas eu ganhei, mas eu queria que o juiz também tivesse dito que meu ex-marido era feio, que ele era um homem que não presta. Não. O que o juiz está ali para julgar é o que foi pedido do ponto de vista jurídico, somente isso. Tá? Então, vamos começar. Pressupostos ou requisitos recursais. São uma série de exigências que a lei faz, que a lei impõe, que a parte deve preencher algumas e não ter outras. São chamados pressupostos ou requisitos positivos, aqueles que a parte deve ter. Ela deve praticar o ato, demonstrando, por exemplo, que fez o preparo, que pagou as despesas para recorrer, quando isso é exigido por lei. E ela deve não ter perdido o prazo. Isso é um pressuposto negativo, tá? A exigência de que ela não tenha perdido o prazo. Então, voltando aqui, tá? Então, os pressupostos negativos a parte não deve ter, os pressupostos positivos a parte deve preencher, deve ter, tá? A gente vai ver cada um daqui a pouco, caso a caso. Pressupostos ou requisitos, o treinador vai chamar de pressuposto, a maioria tem alguns vão chamar de requisitos, é irrelevante. Tá? A discussão é meramente doutrinária por uma questão acadêmica. Pressuposto, algo que se antes, supõe que exista antes do recurso. E tem vários requisitos desses que você só vai saber se a parte tem ou não quando surgir a decisão. Então eu não posso dizer que aquilo é pré se aquilo surge naquele momento. Eu não sei quem vai ganhar o processo até que o juiz diga quem ganhou, quem perdeu. Há uma tendência, há um entendimento, vocês já sabem o posicionamento de jurisprudência, qual é o entendimento dos tribunais, qual é o entendimento até daquele magistrado em outros casos, mas não quer dizer que naquele seu caso você vai conseguir aquilo que você está querendo. Tá? Porque cada processo é um mundo, cada caso é um caso. Então, é por isso que a doutrina diz que não seriam pressupostos, seriam requisitos, seriam normas ou regras que você deve atender para poder exercer o seu direito de recorrer quando a lei permite a você recorrer, que a gente já falou que o duplo grau de jurisdição é um princípio, mas não é que nos assegura o direito de recorrer, mas não é absoluto. Não é fundamental, não é constitucional. Ele é legal. A lei dá, a lei posteriormente pode retirar. Então, os pressupostos ou requisitos recursais se subdividem em duas grandes categorias. A primeira são gerais, aquele que a gente passa a maior parte do tempo vendo.
E a segunda, que poucos professores falam, a maioria dos treinadores sequer tocam, que são os pressupostos requisitos especiais. São aqueles que alguns recursos têm, outros não. São aqueles que, depender do tipo, da modalidade de recurso, você vai ter que ter. Todos os recursos têm os pressupostos gerais. Alguns recursos, além de todos os gerais, têm alguns requisitos a mais, tais como recurso especial, recurso extraordinário, embargo de divergência no Supremo Tribunal Federal e no STJ. Tá? Então, esses recursos, além da parte ter que atender todos os requisitos gerais, tem que atender as especificidades dessas normas, dessas regras, dessas modalidades ou espécies de recurso. Tranquilo? Então vamos começar com os pressupostos gerais. Como eu disse, os gerais são aqueles que todos os recursos têm que ter, têm que atender. Tá? Os gerais se subdividem em intrínsecos e extrínsecos. Intrínsecos, como já disse, eles são internos, eles são não aparentes. Os extrínsecos são externos, são aparentes. Quando eu faço essa colocação, o que é que eu quero dizer com isso? É que, para exame de um pressuposto intrínseco, vai se exigir que a parte, que o magistrado se debruce sobre o processo. Vai exigir que você, como eu costumo brincar, leia o que você está vendo. Tá? Já o pressuposto extrínseco, na maioria dos casos, você não precisa de um exame de aprofundamento. O meu brinco de uma leitura. Basta um exame de um olhar, basta uma simples passagem de vista. Bem prático. Se o prazo é ou não. Então, os pressupostos extrínsecos, estava falando, por exemplo, prático. Uma questão de se o preparo foi ou não juntado. Você não precisa ler e pesquisar, isso é só procurar. Cadê a guia de preparo? Está aqui. Está juntada, está ok. O exame do preparo é outra coisa, mas se o preparo foi ou não foi juntado, um simples olhar você já identifica isso. Se o processo foi protocolado dentro ou fora do prazo, você sabendo a data do prazo, fez a contagem, ele veio tal dia, é só verificar, olhando, ele foi protocolado dentro ou fora do prazo, dentro ou fora, acabou-se. Entendeu? Pode acontecer você errar na contagem do prazo, é outra história, você não sabe contar prazo, tá? Mas a verificação da tempestividade é um simples olhar, é um simples exame em cima do processo. Tá? Bem tranquilo contra isso. Então vamos voltar lá. Os pressupostos intrínsecos, aqueles que a gente tem que se debruçar com maior cuidado para verificar. O primeiro deles, o cabimento. Ou seja, estamos diante de uma decisão judicial ou não? Primeira pergunta. Ou isso aqui é um ato ordinatório de mero expediente ou uma decisão? Se for decisão, que tipo é? Decisão interlocutória, sentença, decisão de mérito, com mérito, sem mérito? Tá? Qual o recurso cabível? O agravo, apelação, recurso especial, extraordinário, agravo interno, a recurso ordinário, embargo infringente, divergência. Qual o recurso? Depende do caso concreto. Tranquilo? Então, primeira regra é o cabimento. Estamos diante de uma situação em que cabe o manejo de um recurso. Esse é o primeiro exame que o advogado vai fazer. E aí nos reporta ao início do nosso primeiro encontro, o segundo, o conceito de recurso, que o primeiro foi o tutorial. Tá? O conceito de recurso. Lá, a gente, no conceito de recurso, trata a exame das decisões judiciais para poder verificar se aquela decisão é cabível, ela permite o manejo de um recurso. Tá? Segundo requisito, ou segundo pressuposto intrínseco, é o interesse recursal. E aí nós temos um detalhe importante. Não é um interesse jurídico. O interesse jurídico é a necessidade que o cidadão tem de bater a porta da justiça para ver se tutelado um direito ou interesse seu. Estou falando de interesse recursal. É um outro interesse ou é uma outra modalidade de interesse. Esse interesse surge quando a parte perde. Então, diz lá o Código de Processo Civil, no artigo 996, e eu vou dar uma lidinha para a gente. O recurso pode ser interposto pela parte vencida. E aí está o primeiro deles. Não é qualquer parte que pode recorrer. Qualquer cidadão que precise do judiciário pode ir à justiça. Mas nem todo cidadão que vai à justiça pode recorrer. Somente pode recorrer a parte vencida. Aquela que participou da relação jurídica processual e perdeu. Ou, excepcionalmente, o terceiro, que não era parte do processo, ingressa nesta fase e aí vai interpor um recurso assumindo sua posição de terceiro, lá como assistente ou litisconsórcio, está facultativo, e aí vai discutir todo o andamento e toda a validade do processo, eventualmente ou não. Tranquilo? Mas aqui, dentro do que a gente está estudando, o interesse recursal. O interesse recursal
é da parte vencida. Ele surge para a parte vencida. E quando é que a parte vai descobrir que ela é vencida ou vencedora? Somente quando sair a decisão. Então é por isso que se diz que não seriam pressupostos pré-anterior e supõe-se antes, e sim requisitos, porque eu só sei quem é que tem direito a recorrer quando saiu a decisão, quando eu estiver diante da decisão que foi deferida ou indeferida, procedente ou improcedente de alguma coisa. Tá? Então, o interesse recursal é o maior elemento de prova que o pessoal que discute a questão da terminologia, da nomenclatura, tem quanto à questão dos requisitos ou pressupostos. Tá? E, na verdade, seria, nesse caso, requisitos. Então, o primeiro interesse é o da parte vencida. O segundo, do Ministério Público. Tanto nos processos em que ele atuou como parte, que aí teria que ser parte vencida, ou como ele atua como fiscal da lei, como custos legis, onde ele vai defender a manutenção do ordenamento jurídico, onde o Ministério Público vai zelar pelo respeito e obediências às regras, às normas, à lei e aos entendimentos jurisprudenciais consolidados. Nesse caso, o MP também tem legitimidade de recursão. Tá certo? Ok? E o terceiro prejudicado, aquilo que eu falei a vocês, o terceiro interessado que ingressa no processo. Aqui, esse terceiro que foi efetiva e concretamente prejudicado pela decisão judicial, ele pode vir a intervir no processo, tá? E ingressar com um recurso para discutir aquela questão. Ele pode ser terceiro, ele não é parte, ele não é autor nem réu, ele ainda não está na demanda, mas ele tomou ciência que foi proferida uma decisão que vai afetá-lo. Aí é uma questão de estratégia de cada um, ele pode ingressar nesse momento como terceiro, se habilitando o processo, pegando o feito na fase em que se encontra, sendo para ele interessante ou não, aí ele vai ter que analisar, e recorrer e demonstrar eventual nulidade ou eventual prevalência do seu direito como opositor, por exemplo, em relação aos demais. Ou ele pode deixar o processo seguir, em outro momento processual, tá? Ele vir discutir, se for melhor para ele, no embargo do terceiro, por exemplo, a sua questão do terceiro e a sua legitimidade. Há uma vantagem e desvantagem nos dois caminhos, que é uma estratégia da defesa. Tá? Então, quem é o interessado? A parte vencida. O terceiro prejudicado, e aí não é terceiro interessado, como diz o código, para a regra geral de ingressar na demanda, é o terceiro prejudicado, ele vai ter que demonstrar o prejuízo efetivo que ele teve neste caso, tá? E o Ministério Público, ora como parte, ora como fiscal da lei. Tá? Isso está tudo no artigo 996 do CPC Caput e a leitura é simples, direta, bem tranquila. Certo? E o terceiro requisito é a sucumbência. Tá? A parte tem que demonstrar o prejuízo, o que ela perdeu, aquilo que aquela decisão judicial lhe prejudicou. Ela tem que ser sucumbente em uma pretensão sua. Tá? E aí, detalhe, bastante importante. A sucumbência pode ser total ou parcial. A sucumbência pode ser no todo ou em parte. Aí eu gosto do artigo do código, que aí ele foi bastante claro e bem preciso, quando ele diz, no artigo 1002, a decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Então ele está dizendo que a decisão, o ato jurisdicional, tá? A sentença, pode ser totalmente prejudicial a mim, aí eu vou impugnar ela no todo. Ela pode ser parcialmente prejudicial a mim, aí eu vou impugná-la em parte. Então eu vou recorrer em parte. Vamos imaginar um caso concreto, eu entro com ação, peço uma determinada indenização, dano material ou dano moral, no valor X, 100 mil reais. O juiz reconhece o dano material, moral ou os dois, mas diz que aquele dano é 10 mil reais. Veja, eu ganhei o direito, ele deu a certeza de que houve o dano material, moral, vai depender do caso, mas discordou na quantificação, na extensão, na profundidade da lesão. Ele entendeu que aquela lesão não valia 100 mil reais, valia 10 mil. Tá? Então eu vou recorrer de quê? Da decisão que reconheceu o meu direito? Não. A decisão me foi favorável. Eu tenho o direito, eu fui lesado e lesionado. Tá? Eu vou recorrer da quantificação, da profundidade da extensão da lesão que o magistrado entendeu. Ele entendeu que aquela lesão tinha uma profundidade X e valia 10 mil reais. Eu vou discutir e tentar demonstrar ao tribunal agora que a profundidade foi maior ou mesmo tendo sido aquela mesma, que o valor, a quantificação econômica dela é bem superior ao que o magistrado fez.
certo? Então aqui eu discuto, eu concordo com o mérito, concordo com a certeza, a identificação, a declaração do direito, mas discordo de sua quantificação, de sua economicidade, tá? Economicidade, desculpe. Da sua economicidade, tá? Da sua quantificação econômica. Tá? Então aqui eu estou diante de um caso em que haverá um recurso em parte. Tranquilo? Então vamos recapitular. Os pressupostos gerais. Intrínsecos, cabimento, se cabe ou não recurso contra aquela decisão. Interesse recursal, quem pode recorrer. A gente já viu que nem todo mundo que é parte no processo vai poder recorrer. A parte vencedora não vai. E a sucumbência, que é a hipótese mais comum, tá? Que é o caso de sucumbência recíproca, então que aí torna quase todo mundo vencedor e vencido em alguma coisa, e neste particular você pode recorrer daquilo que você perdeu e a outra parte irá recorrer daquilo que ela perdeu, tá? E aí o tribunal terá um conhecimento amplo da demanda para julgar a questão toda. E o último requisito, esse aí entre aspas, porque é uma discussão doutrinária. Tá? Parte da doutrina entende que a inexistência do fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito de recorrer é um requisito pressuposto geral intrínseco. Parte da doutrina minoritária entende que ele é extrínseco. É irrelevante se ele está do lado direito ou do lado esquerdo. É irrelevante se ele está na frente ou atrás, desde que ele esteja dentro dos pressupostos gerais. Porque a ausência de qualquer pressuposto, se não for possível saná-lo, invalidará o conhecimento do recurso. Tá? Então, se ele está como intrínseco, como extrínseco, isso é uma discussão doutrinária, isso é uma discussão acadêmica, mas para efeitos práticos, para a gente não muda em nada. Para o operador do direito do dia a dia, ele tem que estar, no caso seria um pressuposto de não estar, ele não pode estar presente. Tá? E aqui, começando já a falar deles, a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de recorrer já evidencia um pressuposto, um requisito negativo. Você não pode ter isso no recurso. Se você tiver, você perdeu ou desistiu ou fulminou o seu direito de recorrer. E a gente tem aqui essas questões práticas. Então, a parte recorreu, vamos lá. Vou dar um exemplo bem prático. Estamos numa audiência e as partes fizeram uma composição. Tá? Chegaram a um acordo. Esse acordo é reduzido a termo e vai ser encaminhado para o magistrado verificar se está ok. Estando ok, ele homologa. Somente com a homologação do juiz é que há o ato, a sentença, que torna definitivo aquele acordo. Até o juiz homologar, a parte pode desistir do acordo, que o acordo é um fruto, é um encontro de duas vontades. Se aquela vontade inicial não mais existe, ela peticionará nos autos antes que o juiz dê a sentença e vai pedir a ele que não homologue aquele acordo que ela desistiu. Vai justificar e o juiz, como é um ato de vontade, não vai discutir se está certo nem está errado, não vai homologar. Mas se ele já tiver homologado, aí não tem mais o que fazer, porque a sua manifestação de vontade foi posterior à homologação. Aí você vai sofrer as consequências de ter feito um bom ou mau acordo. Tá? É muito comum, na hora que as partes fazem um acordo, colocar uma cláusulazinha lá. As partes renunciam ao direito de recorrer. Elas estão renunciando, dispondo que não querem recorrer quando o juiz homologar aquele acordo. Então, veja, se você desistiu antes do juiz homologar, tranquilo, você vai discutir o processo e não tem problema nenhum. Se você faz sua petição de desistência após o juiz ter homologado, como você havia renunciado ao seu direito de recorrer, há aqui um fato impeditivo do recurso. O seu direito de recorrer surge com a decisão judicial. Seu direito de recorrer nasce com a decisão judicial. Porém, antes dessa decisão, você renunciou a ele. Você criou um fato impeditivo do seu direito de recorrer. Entenderam? Então é um exemplo bem clássico, bem tranquilo, que não tem estresse nenhum. Segunda situação é a existência de um fato modificativo do seu direito de recorrer. Você tinha, tá? Houve a decisão judicial, você começou a fluir o seu prazo recursal, e aí você tem o direito de recorrer, o seu direito de recorrer surgiu com a decisão, tá? No seu curso de prazo, de 15 dias em regra, né? A regra geral do CPC agora, ou do embargo de declaração, você pensou em praticar um determinado ato, pensou em recorrer,
preparou tudo e no correr do processo surgiu algo que você resolveu não mais recorrer, modificou o seu ânimo. A outra parte, quando o advogado dela entra em contato com o seu advogado e diz, olha, se vocês não recorrerem, a gente também não recorre daquele ponto, vamos fechar um acordo, eu vou dar um desconto, que o fato do juiz ter reconhecido o seu direito, ter mandado pagar aquele valor, nada impede que você depois renuncie a parte dele, isso é difícil, mas é comum, tá? O juiz pode dizer assim, você vai ganhar 100 mil reais, a parte que venceu sabe que o tribunal poderá mudar aquilo para os 30 mil, 40 mil, tá? Você sabe que vai recorrer, que aquele valor não seria o mais justo, o entendimento de jurisprudência é 30, 40 mil é 20. Aí nesse intervalo, enquanto saiu a decisão e você vai recorrer, tá? Você entra em contato com a parte, discute com ela e chega a uma composição. Veja, seu direito de recorrer existe, está valendo e você pode recorrer. Mas essa transação, esse acordo ou esse reconhecimento durante o prazo para recorrer é um fato que modifica o seu direito. Se você fez um pacto com a outra parte de não recorrer, ou de pagar parcelado, de não pagar duas vezes, o direito não era o que eu queria não acho justo, mas se você pedir tantas vezes, eu não recorro, tá? Se nesse intervalo as partes chegaram à composição, modificou-se o direito da parte de recorrer, tá? É comum, nesse intervalo, algumas empresas mais organizadas se comporem e chegarem a um acordo, tá? Recentemente eu fiz um caso desse. Meu cliente ganhou uma parte e perdeu outra, tinha que pagar um determinado valor de sucumbência, a gente iria recorrer, demoraria alguns anos de briga, mas no final da questão, meu cliente iria perder de qualquer jeito, a discussão seria só a quantificação. Eu procurei o advogado da outra parte, fiz um acordo com ele, tá? Fizemos um termo de transação, ele assinou, meu cliente assinou, todo mundo assinou, foi protocolado e nós juntamos no processo durante o prazo de recurso. Então, nos 15 dias úteis que a gente tinha da apelação, a gente transacionou e juntou no processo. Essa transação, onde a parte diminuiu o valor que ela iria receber, tá? E meu cliente pagou à vista o que iria pagar ele ou não, nessa quantidade toda. Ao final, é um fato modificativo do direito de recorrer. Perceba, iniciou-se o direito, surgiu o direito de recorrer. Quando é que ele surge? Com a decisão judicial. Tá? Surgiu o direito de recorrer, ele surge com a decisão judicial. Antes do encerramento do prazo, as partes fizeram um ato, no caso aqui transacionaram, e essa transação modificou o direito da parte de recorrer. E modificou de que forma? Modificou extinguindo. E se ele desistisse durante o prazo, ele poderia? Não, porque ao modificar, ao fazer o acordo, ele modificou. Você peticiona nos autos, junta o termo de acordo e pede para o juiz homologar. Nesse intervalo, se ele provar que foi enganado, que foi lesado, não sei o que, babababô, ele pode vir a discutir alguma questão. Se ele não provar nada disso, se ele não falar nada disso, aí não vamos fazer nenhuma discussão quanto à questão da modificação. Ao juiz homologar essa transação, aí há a extinção do direito de recorrer. E a terceira situação na questão do fato é o fato extintivo do direito de recorrer. Tá? E o código trata é a renúncia. Saiu a decisão, surgiu mais uma vez aqui o meu direito ao recurso, tá? E eu posso, no curso do meu prazo recursal, fazer uma petição renunciando, ou manifestar expressamente para outra parte, dar uma declaração, dar um documento, tá? Em que eu renuncio ao meu direito de recorrer. Eu renuncio ao meu prazo recursal. Então, neste caso, quando eu faço isso, eu estou renunciando, estou praticando um fato que extingue o direito de recorrer. Bem tranquilo, bem sem estresse quanto a isso, pessoal. Então, os pressupostos intrínsecos, cabimento, interesse, sucumbência e para a doutrina dominante, a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de recorrer. Tranquilo? Vamos para a próxima etapa, os pressupostos gerais extrínsecos, externos, aqueles que não estão relacionados a elementos ligados às partes do processo, aos demandantes, mas sim elementos formais do processo, tá? O primeiro deles, tá? O primeiro deles, que aí eu vou falar aqui, porque embora seja o mais chato, seja o que a doutrina fala como terceiro, é o mais fácil da gente compreender, da gente trabalhar, que é a adequação, tá? Todo recurso ou cada espécie de recurso
tem suas regras próprias, tem suas formalidades. E eu preciso adequar o recurso às formalidades legais. Então, se eu vou entrar com apelação, está lá no artigo 1010, deixa eu conferir se vai ser 1010, tá? 1010. A apelação será interposta perante o juízo e deverá conter os seguintes requisitos. Então, já está me dizendo que a petição de apelação é dirigida e protocolada no juiz de direito, no juiz que conheceu da demanda, e vai ter os seguintes requisitos: qualificação das partes, resumo da demanda, exposição dos fatos e direito que modificam a decisão, que modificam a sentença, tá? E o pedido de nova decisão ou de nulidade de novo julgamento. Tranquilo? Então, aqui estão os requisitos que uma apelação deve ter. Aí você vai para o agravo de ciumento, se eu não estiver errado, 1012. Deixa eu comprimir aqui, só para a gente falar a mesma linguagem, não, 1016. Vem? 1016. Pronto. Então vamos para o agravo de ciumento. O agravo de ciumento está dito no código. O agravo de ciumento será em petição escrita, dirigido ao tribunal. Então, o agravo de ciumento não se protocola, não se interpõe perante o juiz, mas sim diretamente no tribunal. E deverá ter os seguintes requisitos. Aí ele diz quais são os requisitos do agravo, tá? Qualificação das partes, decisão agravada, eu tenho que dizer qual é a decisão que eu estou agravando, fatos e fundamentos que modificam a decisão agravada e, aí veja a grande diferença do agravo para apelação, documentos obrigatórios e documentos facultativos. Por quê? Porque como o agravo é protocolado, distribuído diretamente no tribunal, e o processo está com o juiz, como é que o tribunal vai modificar, vai julgar, vai apreciar algo que ele não conhece, não viu? As informações, os dados, os fatos, os documentos estão lá no juízo, estão lá com o juiz de direito. O tribunal não tem como verificar isso, tá? Então, para que o tribunal possa fazer o exame completo ou correto dessa pretensão, a parte tem que levar ao tribunal alguns elementos, alguns documentos para que ele possa examinar, certo? Quando a gente falar de agravo, a gente vai ver com calma quais são. Mas já começamos a identificar aqui. Agravo tem requisitos, apelação tem outros, embargo de declaração terão outros, recurso especial terão outros, recurso extraordinário, infringentes, outros. Então, cada recurso tem seus próprios requisitos. E essa é a parte aparentemente chata, mas não tão chata. Na hora que você for fazer o recurso, você vai ter que parar, abrir o código, ler quais são os requisitos e preencher. É quase como eu costumo brincar com uma receita de bolo. Siga a sequência e você não erra. O que é que vocês não devem fazer? O que infelizmente a maioria faz. Vai no Google, o dicionário moderno da sociedade, copia um modelo qualquer e manda. E aí, às vezes, paga mico, passa vergonha, deixa de preencher um requisito, porque copiou uma peça que estava incompleta, que não estava bem preenchida. Tá? Ok? Então, a adequação é a demonstração ou respeito, o cumprimento às regras formais de cada recurso, de cada modalidade, de cada espécie recursal. Tá? Então, você vai demonstrar que você preencheu. E Zé, que se eu não preencher correto, você está violando um pressuposto geral extrínseco, o juiz vai mandar emendar se for possível. Se não for possível, ele vai extinguir o seu recurso direto, sem julgamento. Tá? Chamado não conhecer do recurso. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tranquilo? Então, adequação é o primeiro deles, que é o mais fácil de a gente entender. O segundo, a tempestividade. Tá? Vamos lá. A tempestividade, tá? A prática do ato processual, no caso, o recurso dentro do prazo estabelecido de lei, tá? É um dos maiores, aspas, problemas que a gente tem, tá? No dia a dia de um recurso. Hoje é mais raro, mas ainda é comum você ver advogados perdendo prazo por conta de questão de tempestividade. Eu digo mais raro, porque 90% dos processos estão no PJE, e no PJE o sistema informa qual seria o prazo. Aí a pessoa tem que tomar cuidado para não se prejudicar, porque, por exemplo, o sistema trabalhista informa, o sistema civil informa também, mas aí tem uma discussão de quando seria a data para a questão de intimação de cada um, tá? E o da Justiça Federal, se eu não estiver errado, ele não informa no PJE deles qual é a data limite. Tá? Mas, informando ou não, isso é uma obrigação do advogado, não do computador. Se o computador errar, se a máquina errar, o problema é do advogado que não fez a contagem correta. Tá? A ele cabe verificar e controlar os seus prazos, que a máquina é alimentada por uma pessoa e essa pessoa pode errar, inclusive na realização do ato.
Vou dar um exemplo bem besta que eu tive recentemente, em que saiu uma publicação, tá? Na publicação não constou o meu nome como advogado, a vara certificou a publicação, certificou o início de prazo, certificou o final do prazo, e eu nunca recorri, porque eu nunca tomei ciência da decisão, nunca soube que ela tinha sido publicada, porque meu nome não estava lá, e, portanto, nunca sequer tinha havido o início do prazo para mim, nunca sequer o prazo tinha começado a fluir para mim. Então, ao verificar o processo, eu tinha visto todas essas informações lá, fui verificar a publicação, vi que não tinha o nome do advogado, é um requisito do Código de Processo Civil, toda intimação deverá conter o nome completo do advogado e sua OAB, embora essa questão do nome completo, o STJ diga que é o nome que permite que você se identifique, não precisa ser seu nome completo por extenso, uma abreviação, o número da sua OAB, que dá para identificar que é você, já preencheu, já identificou os requisitos, tá? Não havia nenhuma publicação, tinha parte fulano de tal, o advogado estava em branco. Eu baixei essa informação do Diário Eletrônico, peticionei nos autos juntando e disse, excelência, o Código de Processo Civil diz que a parte tem que ser intimada, e ela é intimada através do seu advogado, com indicação do nome e OAB. Na publicação de folha tal, referente à decisão Y, tá? Não houve o nome do advogado, portanto, sequer houve início de fruição, início de contagem do prazo recursal, quanto mais a sua preclusão. Tá? Então o juiz viu, despachei, voltou atrás, viu o erro e mandou republicar. E aí com a republicação começou meu prazo, recorri, tudo tranquilo. Tá? Então é um dever, é um da parte do dever do advogado verificar a tempestividade. Certo? E aí hoje o Código facilitou muito a nossa vida. O Código estabeleceu no parágrafo 5º do artigo 1003 que, em regra, todos os prazos recursais serão de 15 dias. Então, no novo Código de Processo Civil, os prazos recursais são padrão. Eles seguem uma padronização. Qual o prazo de apelação? 15 dias. Prazo de um agravo, 15 dias. Recurso especial, recurso extraordinário, 15 dias. Agravo interno, 15 dias. Salvo embargo de declaração, tá? Não haverá prazos recursais diferentes de 15 dias no Código de Processo Civil. Esse é o primeiro ponto. Zeca, que bom, então tudo é 15, eu não disse isso, eu disse para o Código de Processo Civil. Na legislação extravagante, aí nós temos várias, nós vamos ter vários outros prazos. Vou dar um exemplo bem prático. No juizado, o prazo recursal é 10 dias, não é 15. Tá? No mandado de segurança, o prazo recursal é de 10 dias, não é de 15. Então, cada legislação extravagante, cada legislação própria vai ter suas regras de prazo. A gente está falando de prazo de situações previstas no CPC. Tá? Então, caso você esteja diante de uma sentença de um juizado, o microsistema do juizado, ali 9099, estabelece um prazo de 10 dias para recurso, lá para o recurso nominado, que é a apelação. Então, lá você vai ter um prazo menor do que o do CPC. Então, você vai ter que identificar qual é o sistema processual que você está usando para identificar qual é o prazo cabível naquele caso. Tranquilo? Já começamos a ver que temos algumas possibilidades de erros de estresse. Por quê? Porque quem estiver acostumado a pensar como cível, quando a hora for para o juizado, erra. No trabalhista, o prazo recursal de uma apelação é de 8 dias. A apelação lá recebe o nome de recurso ordinário e o prazo é de 8 dias. Tá? Então, ficar atento para não perder um prazo, porque você se limitou a achar que o mundo é 15 dias. Você fez a lei do menor esforço, a lei da preguiça. E aí vai responder por suas atitudes. Tranquilo? Então, fica atento. O que é a tempestividade? Voltando ao nosso centro, tá? Tempestividade é a prática do ato dentro de um determinado prazo. Então, na hora que você pratica aquele ato dentro do prazo estabelecido em lei, aquele ato é chamado de ato tempestivo. Em princípio, no processo, quando o juiz manda você se manifestar em um documento e tal, ao não se manifestar, você vai ter a consequência, o ônus processual, que é, não vai poder mais falar daquele documento. Que não quer dizer que vai gerar um prejuízo, que esse documento é falso, é nulo, ou tem alguma falha, o juiz poderá examinar isso na sentença, independentemente de sua manifestação. Porém, o ato de recorrer, ele é um ato de vontade da parte. Se você não fez dentro do prazo, a lei pressupõe que você não queria fazer, o que você abdicou do seu direito de recorrer. E aí não tem mais o que fazer. Se não recorreu, aí acabou, transitou em julgado, operou-se, formou-se a coisa julgada, aquela demanda está encerrada, somente numa outra demanda nós iremos eventualmente rediscutir aquele tema.
Tranquilo? Então a tempestividade é uma coisa importantíssima na vida do advogado. Pode causar inúmeros prejuízos para ele e para o processo. Tá? Então, chegando lá, o ato processual, quando ele é praticado dentro do prazo estabelecido em lei, ele é chamado de ato tempestivo.